Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 19 de fevereiro de 2017. Eu estou lendo aqui uma frase em latim. Se vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Essa frase aqui está no Wikipedia, diz que tem uma citação no Centro Cultural do Exército de Madrid. Só que eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Isso aí, em vez de espanhol, latim, italiano, isso é bem antigo. Tu encontra essa frase no Príncipe de Maquiavel, no Sun Tzu, o Arte da Guerra. E talvez seja mais antigo. Talvez seja bem antigo. A ideia é muito antiga. Significa dizer que quando você sabe que tem inimigos, sabe que tem adversários, sabe que vai ser coagido, vai ser agredido, vai ser invadido, a partir do pressuposto que se você agir com paz e não fizer mal para eles, eles não vão querer te atacar, é no mínimo, na melhor das hipóteses, ingenuidade. Por mais pacifista que alguém possa ser, isso não dá direito a ele ser tolo, né, e babaca, idiota. Uma pessoa pode ser pacifista e não precisa ser covarde. Eu tenho treinamento militar, eu sou boina preta. Eu opto por nunca ter matado ninguém na minha vida. Eu sei matar. Eu sei tirar a vida de uma pessoa, fui treinado para isso no quartel. Como todas as pessoas que serviram. Mas elas não saem por aí matando as pessoas. Algumas saem. Algumas sem treinamento militar nenhum fazem isso. Antes da idade militar já fazem isso. Mas são psicopatas. São marginais. À margem da lei. Você saber matar alguém, ter condição de se defender. Algumas pessoas sabem se defender. E agora eu vou entrar num assunto meio belicoso, que é o Marco Duval e o Eduardo Bolsonaro. Independente dos erros do Marco Duval, pelo que eu vi, ele cometeu erro sim, mas ele foi humilde e pediu desculpas. Pediu desculpas. E inclusive corrigiu uma boa parte dos erros dele. Pode cometer outros erros, ele é ser humano e é passivo de falhas. Mas um erro não justifica o outro. E no meu entendimento, Eduardo Bolsonaro também deveria pedir desculpas. Ele partiu, Eduardo Bolsonaro, do pressuposto de que todas as pessoas têm o mesmo treinamento que eu e ele. Talvez ele tenha mais que eu. Não sei o nível do treinamento dele. Ele também não sabe o meu. Uma coisa é certa, algumas pessoas sabem se defender no Brasil. Marcos Duval indiscutivelmente treina pessoas para isso, na SWAT. Ele, inclusive, disse na resposta dele agora, que para pessoas com treinamento ele dá uma outra orientação. Eu, nos meus vídeos,
O que eu digo para as pessoas fazerem é se prepararem para a guerra, não saírem matando pessoas. Se preparar para a guerra significa fazer um pequeno estoque de comida que possa ser consumido em um mês, né? Que tenha um pequeno estoque de comida que dá para fazer, se der qualquer problema no país, tu tenha água potável, tu tenha alimentação para ti, para os teus familiares, tu tenha fogo, porque muitas vezes não tem sequer gás, né? Então um estoque de gás de repente, alguma coisa nesse sentido, né? E legítima defesa pessoal da tua própria casa e tua dos teus familiares, direta e indireta, nas formas da lei. Nas formas da lei. Se souber alguma arte marcial, ou se tiver condição de treinar uma arte marcial, treina uma arte marcial. Basicamente é isso. Nada de absurdo. Alimentos não perecíveis, em especial grãos, né? Nada que dependa de energia elétrica, né? Algum aparelho de comunicação, lanternas, baterias, pilhas, né? Energia solar, que possa ser recarregável a energia solar, partindo do pressuposto que você vai conseguir ter acesso à energia solar, que você vai ter acesso à luz e tudo. Basicamente é isso. Não fazer nada de absurdo nesse sentido. Lanterna solar, né? Tudo que possa ser solar. Um estoque, uma pequena quantia de recurso financeiro que tenha em um local seguro, na própria casa, né? Porque se der qualquer problema com os bancos em algum momento, uma quantia suficiente para pelo menos tu ter condição para poder, em alguma emergência, usar aquele recurso. Não precisa muito dinheiro, suficiente para tu ter para alguma emergência necessária. Então, se tu queres a paz, preserva a tua paz. Te prepara para um caso de guerra para preservar a tua paz. Basicamente é isso. Não é sair matando pessoas. Não é essa a intenção. E, no entanto, se as pessoas tentarem se defender de pessoas treinadas e não tiverem treinamento adequado, elas correm risco de vida. Elas não só correm risco de vida, como colocam as pessoas em torno delas em risco de vida. Tu não só está te colocando em risco, eu vou dar conta do recado. Tu pode ser o homem mais violento da face da terra, a mulher mais guerreira do mundo. Se tu não tiver o treinamento adequado, tu vai ser rapidamente desarmado e aquilo que tu tiver para poder te defender vai ser usado contra ti. Então o treinamento é fundamental. Treinamento é fundamental. E foi isso que Marcos Duval quis dizer nos vídeos dele. Então, quando assim ele diz para não reagir, são pessoas, o geral, aquela camada da população que nunca se preocupou em fazer uma aula de judô, de karatê, de kung fu, de jiu-jitsu, de nada, que não sabe nem tocar uma pedrinha na direção certa. Essas pessoas, que a grande maioria da população brasileira, infelizmente, não pratica esporte nenhum, é totalmente ocioso, né? Muito menos a defesa pessoal. E existem pessoas, se você pegar o pessoal mais à esquerda, dos partidos mais à esquerda, você vai ver que muitos deles consideram que as ferramentas de trabalho deles, em alguns casos, são na verdade armas. Facões, foices, enxadas, né, ancinhos. Aqui em Porto Alegre, anos atrás, teve um policial que foi decepado por um sem terra. E até hoje ficou por isso. E era um policial, era uma pessoa treinada. Ele foi decapitado na frente dos colegas dele. Em pleno, se não me engano, no meio do governo Olívio Dutra. Ficou por isso.
Até hoje não se sabe quem foi. Então a situação é essa. Para eles é ferramenta de trabalho. Para nós, a gente vê aquilo como ferramenta de trabalho. Para eles pode ser ferramenta de trabalho e material de arma branca. Porque eles sabem usar aquilo, eles usam aquilo no dia a dia deles. Eles podem usar da forma como eles quiserem. E é o treinamento deles, paramilitar. E aí? Tu vai te defender de uma turma que está treinada a fazer esse tipo de coisa, que sabe usar uma arma daquelas, uma ferramenta como formato de arma? É mais ou menos isso que o Marcos Duval pegou e comentou. O Eduardo Bolsonaro fez uma campanha e imediatamente se revoltou com alguns comentários, algumas críticas, foi induzido ao erro. Na minha opinião, os dois foram induzidos ao erro. E não foi culpa deles, mas culpa de um discurso que joga um grupo contra o outro. E que é um discurso que está sendo jogado nas redes sociais para separar, para conquistar. Onde ninguém presta, ninguém serve, todos os políticos não prestam, e aí o que acontece é que ninguém é de direita, está todo mundo mal posicionado, está todo mundo fazendo crítica um contra o outro. Eu, tanto quanto o Eduardo Bolsonaro e o Marcos Duval, sou extremamente a favor do fim do Estatuto de Desarmamento. E detalhe, deputado Peninha, agora é direto para ti. Eu quero, além do fim do Estatuto do Desarmamento, o direito de posse e porte de arma. Tá? Não é só a posse da arma, é o porte da arma também. Não me basta a legítima defesa direta e indireta, minha e de terceiros. Não me basta. Eu quero também ter o direito de porte de arma. Ah, mas tu não é militar, tu não é soldado, isso aqui não importa. Se acontece qualquer coisa na rua e eu estou desarmado, eu quero ter direito de levar isso no meu carro, eu quero ter direito de levar isso comigo de forma velada. Entendeu? Eu quero ter direito de me defender caso aconteça alguma coisa. Entra um marginal no banco, tá? E eu vou estar desarmado. Entra um marginal no banco e eu vou estar desarmado. Eles vão estar armados e eu não vou poder me defender. Imagina um banco onde todo mundo sabe que todo mundo pode usar arma. Qualquer pessoa. Um marginal é capaz de entrar num banco onde o cidadão comum vai estar armado? Pensa bem. Um marginal vai ter coragem de entrar num banco para assaltar, quando ele sabe que os próprios caixas do banco, o próprio gerente e as pessoas que estão cercando ele em todos os lugares, em todos os lados, também poderão estar armadas? Olha a responsabilidade desse marginal. No interior principalmente, porque no interior o pessoal é bem mais boca braba. Tu imagina tu entrar num banco para assaltar e todos os lados ter alguém com uma arma para te matar, para acabar com a tua raça. Tá? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que no período militar não tinha assalto em banco desse jeito que tinha agora. E as pessoas tinham direito de porte de arma. Elas entravam armadas nos bancos. Qualquer pessoa entrava armada em banco. Ninguém nunca reclamava. Com faca, com arma, entrava nos bancos, fazia o saque e tudo bem numa boa. Quantos bancos eram assaltados? Pouquíssimos. Por quê? Porque o cidadão estava armado e podia se defender. Legítima defesa, verdadeira, real, é isso. Eu sou a favor da legítima defesa e a gente se preparar para a guerra. O Estatuto do Desarmamento precisa sim cair, ele precisa ser extinto. E marginal precisa saber que quem é honesto vai ter a arma de bem, vai ter a arma do bem, vai ter aquela arma registrada. As pessoas vão saber que as pessoas vão estar lá com a arma registrada, tudo direitinho. Se aquela arma for roubada, a pessoa vai lá, faz a denúncia, não é assim.
Então pode, se acontecer de muito roubo daquela arma, isso assim, houver alguma coisa que começar a perceber que aquela pessoa está tendo uma conduta errada em relação a repassar a arma para marginal, alguma coisa, ela pode de repente vir a perder o seu direito. Você pode fazer uma melhoria nesse projeto teu aí, porque esse teu projeto, Peninha, não está completo não. Não está completo, ele não satisfaz as necessidades do povo brasileiro. A gente quer o fim do Estatuto do Desarmamento e quer sim o legítima defesa, direta e de terceiros. Só que não funciona do jeito que tu está dizendo, cara. Da forma como tu quer, assim, a gente precisa ter também o direito do porte de arma, não só a posse. Entendeu? Tudo que está ali no estatuto está ótimo. Para a mudança para que tu está querendo fazer está ótimo, está legal, está tudo bem. Caiu o estatuto de desarmamento, ótimo, não tem problema. Só que não é só isso, não pode ser meia boca, tem que ser resolvida a parada, ela tem que ser inteira. E aí o Marcos Duval, o Eduardo Bolsonaro, e eu me somo aos dois, entendeu? Estão agindo nessa direção. Estão indo nessa mesma direção, eles não são contrários um ao outro, e eu não sou contrário a nenhum dos dois. E quem for contrário a eles, é que está querendo exatamente a manutenção desse Estatuto de Desarmamento. Quem está induzindo eles ao erro, quem está jogando um contra o outro, é que na verdade está querendo fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro devia fazer um vídeo, né, de repente ao lado do Marcos Duval, chegando a um acordo. Entendeu? Porque o Marcos Duval foi homem, foi sincero, foi correto, foi honesto. Foi para a mídia, foi lá pedir desculpa, ato de humildade. Reconheceu a parte dele, se colocou à disposição, diz, olha, eu estou junto, nós somos parceiros, não faz isso, não age dessa maneira. Eu acho que o Eduardo tem mais votos a ganhar, tem mais apoio a ganhar, se demonstrar essa humildade também, e mostrar que ele realmente queria fazer o melhor também, queria assegurar que as pessoas pudessem ter o direito de legítima defesa. Mas eu sinceramente acho que a argumentação do Marcos Duval é muito lógica, é muito racional, e eu concordo, eu apoio ela. Não há necessidade, não há possibilidade de uma pessoa sem o mínimo treinamento se defender. Eu facilmente desarmaria uma pessoa sem nenhuma habilidade, sem nenhuma capacidade. E eu tenho certeza que o Eduardo também. O Marcos Duval nem se fala. O cara é expert. Eu teria muito, mas muito a aprender com ele. Eu acho que o povo brasileiro tem muito a aprender com o Marcos Duval. Eu já vi ele sofrer críticas de pessoas extremamente poderosas. E o cara é sereno, equilibrado, ele saiu do fundo do poço. Ele caiu tanto que não tinha mais para onde cair, aí só tinha para subir. E ele subiu, e com as próprias forças. Um homem desse é admirável. É um exemplo nacional, um herói nacional. O Eduardo tem que ser amigo do Marcos Duval. Quem dera eu fosse amigo dos dois, porque eu admiro ambos. Não são do meu círculo de amizade, não são da minha relação. E ambos são admiráveis. O Eduardo Bolsonaro é o Bolsonaro que deu certo. Eu acho que ele é melhor que o pai dele. Eu acho, a minha opinião. Vocês podem não concordar, mas eu acho que o Eduardo é melhor que o pai dele. Que o Jair. Eu acho. É uma opinião. Tenho direito a ter. E eu acho que os dois tinham que ser amigos, tinham que ser parceiros. Porque eles lutam por uma causa justa. E essa causa tinha que ser levantada, essa bandeira, para o país inteiro. Vamos derrubar de uma vez por todas o Estatuto de Desarmamento. Porque se a gente quer a paz, a gente tem que se preparar para a guerra. E a guerra, ela pode acontecer a qualquer momento. A gente pode nem ter tempo de derrubar esse estatuto. Pode não ter tempo. Pode não dar tempo de acontecer isso. Pode acontecer guerra civil e a gente está desarmado.
Independente disso, a gente pode sair em busca de formas de se preservar, preservar a própria vida. E acima de tudo, vou reforçar o discurso do Marcos Duval. Se você não tem habilidade, não tem capacidade para legítima defesa, não tenta inventar, apenas preserve-se. Porque colocar a arma na mão de bandido e agir contra a lei te torna marginal. Então, ou tu faz um treinamento, te prepara, te qualifica para fazer o mínimo de defesa pessoal, o mínimo para te preservar e preservar aqueles que tu ama, ou então te prepara para a guerra de um outro modo, preservando aquilo que tu consegue preservar da tua vida, da tua família, dos teus bens. Estrategicamente. Não precisa sair promovendo violência. Quem promove violência é porque acabou o discurso da lógica, da razão, que não tem mais argumento nenhum, não tem mais capacidade nenhuma. Tu pode te preservar, tu pode te preparar para a guerra sem precisar promover violência. Tem como fazer isso. Estude, pesquise, se informe. Eu já dei algumas dicas aí no vídeo. Faça a tua parte. Eu estou fazendo a minha. E eu tenho certeza que o Eduardo, o Peninha e o Marcos Duval, todos estão fazendo a parte deles. Tá? Então, a esses em especial, meus parabéns e muito obrigado pela atenção dispensada a todos vocês.